Hoje eu vou falar sobre o meu primeiro trauma como programador e um pouquinho da história do meu começo, né, de como eu entrei no desenvolvimento e por que que esse primeiro trauma me fez me afastar um pouco da programação e depois acabei voltando algum tempo depois, talvez alguns anos depois. Esse vídeo está sendo motivado por uma pergunta que o Eric fez semana passada, que é uma pergunta recorrente, eu até recebo essa pergunta com uma certa frequência. Perguntas como eu devo estudar, que tipo de estratégia eu devo seguir nos estudos de programação, que tipo de problemas ou erros comuns eu devo evitar para não cair em algumas ciladas e tal. Exatamente sobre isso que eu quero discutir nesse vídeo. Eu comecei a programar, se eu não estou enganado, ou foi no segundo semestre de 2000 ou no primeiro semestre de 2001, quando eu fiz a cadeira de algoritmo. Eu estou na dúvida se a cadeira de algoritmo foi no segundo semestre da faculdade ou foi no terceiro. Mas, de qualquer forma, eu lembro claramente que a cadeira era tarde, depois do almoço. Eu lembro claramente que a professora apagava a luz na hora das aulas. E eu lembro claramente também que ela colocava aqueles slides, né? Muito antigo, não era nem computador, colocava uns slides, certo? Escrito à mão, os algoritmos. E ela apagava a luz para ligar lá o projetor no quadro e muita gente dormia. E eu fiquei completamente apaixonado por programação. Eu falei assim, caramba, é isso que eu quero estudar. Eu pensei várias vezes em desistir da engenharia elétrica, mas acabei terminando a faculdade e no momento que eu estava fazendo a disciplina, eu lembro que rapidamente eu aluguei alguns livros na biblioteca de C, comecei a estudar, comecei a fazer vários programinhas em Turbo C ainda, tudo no DOS, né? Tentava fazer umas interfaces gráficas e tal, até conseguia fazer muitas coisas interessantes, mas a pressão das outras disciplinas e tal fez com que eu não conseguisse estudar quanto eu gostaria de estudar. E aí passou algum tempo, eu acho que foi em 2001 que eu tive a disciplina, quando foi em 2003, né, eu comprei um livro, que foi esse livro aqui, ó, meu primeiro livro de programação que eu comprei foi esse, Java Como Programar, na versão 1.4, e comecei a estudar esse livro e resolver alguns problemas e tal, e foi exatamente um dos exercícios aqui, logo no começo do livro, que fez com que eu passasse um tempo, eu desisti de estudar programação por um tempo e voltei alguns anos depois, talvez em 2005, alguma coisa do tipo, certo? O livro foi lançado em 2002 em inglês, em 2003 ele foi lançado em português, tá? E esse livro eu comprei exatamente no lançamento, assim, acho que foi pouco tempo depois, alguns meses depois, eu comprei o livro muito próximo do lançamento. E eu vou mostrar para vocês rapidamente o problema que eu enfrentei, certo? Olhando aqui, eu criei uma classe chamada Primeiro, dentro de um pacote chamado Traumas, bem oportuno aqui para o meu exemplo. Nós tínhamos aqui uma função main, né, um método main, melhor dizendo, e aqui dentro eu coloquei o número 3, literal, executei, funcionou corretamente, sem problema. Fui lá, criei uma variável A, 3, e aí substituí a variável aqui no println e também executou corretamente. E eu já tinha percebido que se eu colocasse, por exemplo, uma variável B aqui fora, funcionaria ok, eu conseguia compilar e executar o código tranquilamente. E o que aconteceria se eu jogasse, né, nada mais natural do que se eu jogar isso aqui para fora, o código continuar funcionando. E aí quando eu executei, gerou esse problema e eu fiquei semanas nisso aqui, tentando resolver, olhava no livro, não sabia exatamente como pesquisar e que tipo de conceito ia me ajudar a resolver esse problema, certo? Duplicando essa linha, eu tenho duas formas de resolver. Uma é colocando essa variável, por exemplo, vou colocar a variável B aqui em segundo, posso colocar a variável B como static, essa é uma forma de resolver, e aí eu coloco aqui B. Se eu quiser comentar essa linha, eu posso executar, você vai ver que ele vai acessar um membro, né, estático, ou seja, uma variável que pertence à classe, a partir de um método que também pertence à classe. Ou seja, um membro estático acessando outro membro estático, isso não tem problema nenhum. Para eu acessar a variável A, eu preciso criar uma instância. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro, vou colocar a letra P, recebe new, primeiro, e agora eu consigo fazer p.a, que é o nome da minha instância, do meu objeto, e aí sim eu consigo acessar, a partir de uma instância, um membro que pertence à instância, e consigo acessar um membro de classe a partir de um método que pertence à classe. Executando, agora eu tenho 3, certo? Não vou entrar muito no mérito da explicação desse conceito, mas o fato é que eu fiquei preso aqui. Então, qual foi o primeiro problema aqui? O primeiro problema foi o fato, eu acho legal, alguns alunos gostam muito de testar as coisas, né? Levar as linguagens aos seus limites, digamos assim, em cenários que muito dificilmente acontecerão em aplicações reais, mas gostam de testar algumas coisas
bem diferentes. Eu acho que é ok, você sim deve testar o comportamento da linguagem, entender o que acontece em determinados cenários, mas o problema aqui é que eu poderia simplesmente ter testado, ter dado problema e isso não ter me parado, não ter barrado meus estudos. Eu simplesmente fiquei preso nesse problema, não fui mais para frente, não consegui achar uma resposta que pudesse resolver esse problema, certo? Tinha um conceitual um pouco mais complicado de orientação a objeto, membros de instância, membros de classe que eu não conhecia e eu simplesmente parei de estudar em vez de continuar lendo o livro e seguindo passo a passo até chegar a conhecer esse conceito. E isso me travou de uma forma ruim. E eu parei de estudar por um tempo programação por conta desse problema. Eu não sei se eu conseguiria ter continuado os estudos por conta da pressão na faculdade, mas o fato que nesse problema, eu fiquei alguns dias tentando resolver, fiquei muito chateado, pensei, como é que uma linguagem vai prestar se ela não consegue acessar nem mesmo uma variável que está fora do método? Então esse foi o meu raciocínio na época e não pensei que a culpa era minha, certo? E sim coloquei a culpa no Java e parei de estudar. Então, eu quero deixar claro para vocês que o processo de dificuldades, de problemas, de traumas que você pode enfrentar, todas essas situações vão acontecer, isso é certo, independente de você ter os recursos que hoje tem no mundo da computação, você tem cursos gratuitos no YouTube, você tem cursos a preços muito baratos que vão te ensinar não apenas os fundamentos, mas também vão te ensinar como criar aplicações de verdade em cenários reais. E isso ajuda muito, mas ainda assim você precisa ter uma tolerância para confusão, você precisa ter uma tolerância para lidar com problemas e passar alguns dias sem conseguir resolver. Você tem que ter a capacidade de se frustrar e ainda assim entender que esse é um processo extremamente natural. Não vai ser um caminho feliz sempre, não é sempre que a compilação vai dar certo, não é sempre que a sua aplicação vai funcionar corretamente. Você tem que entender que isso faz parte do processo de aprendizado e você tem que valorizar, não só entender, mas valorizar esses momentos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha um aluno, eu passei um desafio para ele no sábado, para a turma no sábado. O pessoal tinha a semana inteira para resolver, para no outro sábado, na outra aula, eu dar a resposta. E o aluno passou a semana inteira tentando. Ele disse, cara, eu todo dia olhava, tentava mexer e tal, não consegui, mas está aqui o meu código, eu fiz a lógica no papel, tá tudo certo, mas eu não entendi por que não está funcionando. E aí, quando eu olhei o código, em questão assim, de talvez 1, 2 segundos, eu vi que o problema era um ponto e vírgula que estava faltando. E esse cara ficou extremamente chateado. Eu falei, esse tipo de situação é extremamente valioso. Você não pode ficar chateado com isso, nem achar que você é incapaz, nem achar que isso é um erro vergonhoso, porque esse problema vai te ensinar muito mais do que se você tivesse cometido esse mesmo problema e 30 segundos depois eu fosse lá e resolvesse para você. Então não subestime a capacidade que os erros nos dão de crescer como programador, certo? Você ter a capacidade de lidar com essas situações é muito importante, até porque em empresa, em cenários reais, muitos problemas você não tem a menor ideia de como você vai resolver. E você precisa sim desenvolver ao longo dos anos táticas de como você pode ir, digamos assim, restringindo as dimensões do problema, tipo assim, chegando mais perto do problema para entender a origem, mas eu não estou falando propriamente disso, estou falando que você precisa ter essa capacidade, essa resistência com relação aos problemas e entender que eles vão te ajudar a se transformar um programador melhor. Então é sobre isso o primeiro vídeo, Não subestime os problemas, não se intimide pelos problemas, você tente, se chegou num problema que parece ser um beco sem saída, como era o meu caso, e de fato foi naquele momento um beco sem saída, o que eu deveria ter feito? Voltado atrás, reconhecido a minha, digamos assim, incapacidade de conhecer a linguagem e prosseguir estudando até um determinado momento essa resposta iria vir de forma natural. Então é sobre isso a primeira dica que eu quero dar para vocês. Tem muitas outras dicas legais que eu vou estar soltando nos próximos vídeos e te vejo na próxima.